queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 João. 1 João. Capítulo 1. Os irmãos sabem, nós anunciamos no domingo passado, nós demos início no domingo passado uma incursão por esta carta, por esta primeira epístola de João. Assim como nós fizemos com a segunda carta do apóstolo Pedro, fizemos aqui uma exposição da carta em 10 sermões. Todos os domingos, no nosso culto matinal, fizemos uma exposição desta segunda carta de Pedro. E agora nós começamos uma exposição em 1 João. Pregamos 2 sermões já, um pela manhã, domingo passado, fazendo apenas uma introdução à carta, dando aos irmãos algumas informações importantes para que a gente possa verdadeiramente compreender o texto bíblico. E eu dizia naquela ocasião que há um princípio hermenêutico que norteia toda a interpretação bíblica, é que todo texto bíblico, ele tem apenas um sentido. E qual é o sentido de um texto bíblico? É aquele para o qual ele foi escrito. Então, ao ler um texto bíblico, precisamos entender que ele foi escrito com um propósito determinado. Não existem vários propósitos. Há quem defenda de que os textos bíblicos podem ter vários significados, que você pode encontrar nele o significado que quiser. E exatamente bem aí, a partir desse entendimento simplório, que surgem as heresias, as distorções bíblicas, né? As distorções doutrinárias. Pega-se um texto, dá-se a ele o sentido que se quer, desprezando completamente todo o contexto e o propósito para o qual ele foi escrito. Então, o nosso trabalho ao ler um texto bíblico é exatamente ter uma compreensão clara do objetivo, do propósito dele para as nossas vidas, é descobrir a importância dele para a sua audiência original, isto é, para quem originalmente recebeu a carta, e também a sua importância para nós. Então vejam bem, apesar de que todo texto bíblico ele só tem um sentido, e o sentido dele é aquele para o qual ele foi escrito, ele tem várias significâncias. O que são as significâncias? São aplicações que nós fazemos às nossas vidas. O texto não muda, o texto permanece o mesmo. Quem mudamos somos nós. Nós mudamos. Hoje estamos de uma forma, amanhã podemos estar de uma forma completamente diferente. Nós somos vítimas das circunstâncias que muitas vezes nos afetam, e essas circunstâncias provocam em nós reações as mais diversas. Por exemplo, há circunstâncias que provocam em nós indignação, há circunstâncias que provocam em nós desconfiança, há circunstâncias que provocam em nós muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Há outras, contudo, que provocam em nós muita alegria, exultação, satisfação, contentamento. E as nossas reações vão estar na razão direta dessas circunstâncias que vêm sobre nós. Como reagir a tudo isso? Como passar por todas elas sem, contudo, mudar aquilo que o Senhor já promoveu nas nossas vidas, a transformação que Ele já promoveu na nossa vida? É conhecendo a palavra, é mergulhando na palavra, é compreendendo a palavra, é fazendo com que o nosso verdadeiro entendimento da palavra possibilite o nosso crescimento espiritual. Daí porque a gente lê um texto bíblico
que já foi lido tantas vezes, e você às vezes olha para ele e diz: meu Deus, esse texto não estava aí. Como é que eu nunca vi isso? Como é que esse texto eu já li tantas vezes, mas eu nunca tinha percebido a beleza dele? Ele nunca deixou de ser bonito. É porque talvez naquele momento você não estava tão carente daquilo ali, mas agora, naquele outro momento, seu coração estava sedento e Deus aplicou corretamente a sua palavra ao seu coração. Nós vamos ler 1 João no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 10. Essa, na verdade, é uma perícope ou uma seção, podemos assim chamar também, que vai do verso de número 5 até o verso 6 do capítulo 2, onde o apóstolo João, ele está tratando basicamente de um mesmo assunto. Há aqui, portanto, nesses versos, uma unidade temática. Ele está abordando um determinado tema, mas por questões didáticas, nós vamos dividir em duas partes esta sessão. Vamos ler até o verso 10, do verso 5 ao verso 10, em ocasião oportuna, próximo domingo, se assim Deus permitir. Então leremos no capítulo 2, de 1 a 6. O que nos diz então a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia e a mantenha aberta durante a exposição. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos buscar o auxílio divino. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender e guardar a sua palavra. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra bendita, como ela é rica, como ela é profunda, como ela é maravilhosa, Senhor. Confessamos, ó Deus, que ficamos encantados com aquilo que nós encontramos aqui, ao tempo que também nos sentimos incompetentes, Senhor, para sozinhos mergulhar na tua palavra e compreendê-la por nós mesmos perfeitamente. Por isso recorremos ao Senhor, que abra nossa mente para entender a tua palavra, que abra os nossos corações para receber a tua palavra, que nos ajude, ó Deus, a fim de que ela promova em nós as mudanças, as transformações que o Senhor quer promover nas nossas vidas, Senhor. Somos teus filhos, somos teus servos, somos seres que estamos em construção, Senhor. Ajuda-nos, portanto, a fim de que possamos viver sempre para a honra e para a glória do teu nome. Oramos, Senhor, no nome amado de Jesus. Amém. Nós cantamos há pouco, não é, Saula? Luz do mundo, viestes à terra. E esse cântico, ele fala acerca dessa luz que veio ao mundo. E essa luz, ela tem um nome: Jesus. Jesus é essa luz que veio ao mundo. E esse cântico está em perfeita harmonia com as Escrituras e com aquilo que nós lemos agora há pouco aqui. E eu queria convidar os meus irmãos para que pudessem olhar com carinho para o que o apóstolo João, que foi exatamente o instrumento que Deus usou para escrever,
é o escritor, o autor é o próprio Deus. O instrumento que ele usou, o instrumento humano que ele usou foi o apóstolo João, para escrever o que escreveu, com um objetivo específico. E o objetivo era exatamente despertar no coração dos seus irmãos em Cristo uma firmeza cada vez maior. Ele estava escrevendo não para qualquer pessoa, ele estava escrevendo para uma audiência específica. Ele não estava escrevendo para incrédulos, ele não estava escrevendo para pessoas inconversas, ele não estava escrevendo para pessoas que não conheciam o Senhor. O apóstolo João, ele está escrevendo para os seus irmãos na fé. Ele está escrevendo para pessoas que foram alcançadas pela graça. Ele está escrevendo para pessoas que formavam a igreja de Jesus já naqueles dias. Ele estava escrevendo para nós também, tantos séculos depois de que ele de fato escreveu o que escreveu. E ele começa aqui então dizendo, depois de tudo que ele já havia dito acerca desse que ele estava testemunhando, ele vai dizer, ora, senhora, é muito importante, porque ele se relaciona com tudo aquilo que ele já disse anteriormente. Depois de ter lançado toda uma base doutrinária acerca do que ele já havia dito, acerca de quem é esse a quem ele estava proclamando, que é aquele que era, de um lado, divino, porque ele era desde a eternidade, mas também aquele proclama que esse era também 100% humano, porque foi alguém que esteve com eles, alguém que ele pôde ver, alguém que ele pôde tocar, suas mãos apalparam, seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram a sua voz. Ele se referia a Jesus, e ao fazer esta afirmação de quem era Jesus, ele estava afirmando duas coisas: que ele era eterno, portanto a sua natureza era divina e também humana, 100% homem e 100% Deus. Agora ele vai dizer, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, olha só, a mensagem que da parte dele, qual seria o nosso trabalho agora aí? É descobrir quem é esse dele, a quem ele está se referindo, quem é que o incumbiu de proclamar uma verdade. Obviamente aqui, por todo o contexto, ele está se referindo ao próprio Jesus. Então ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vejam como ele usa o verbo ser aí, né? Ele vai fazer uma afirmação, ele vai classificar, ele vai dizer quem é esse Deus. O próprio Jesus havia se apresentado a eles como o próprio Deus, como o Emanuel, como luz ali presente na vida deles. Então ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Essa é a afirmação, que Deus é luz, e obviamente não pode haver nele treva nenhuma. Absolutamente incongruente, absolutamente inadmissível pensarmos do encontro da luz com as trevas. Eu li um texto há muitos anos atrás, muito interessante, onde o autor, tentando nos mostrar a impossibilidade de um encontro entre a luz e as trevas, disse que as trevas, sendo bem ousada, resolveu convidar a luz para o encontro. Ele disse, olha, nós somos de natureza diferente, somos de mundo diferente, e nós poderíamos nos encontrar para, quem sabe, chegar a um entendimento. Vamos marcar um encontro, preciso falar com você. E a luz disse, pronto, eu estou à disposição, escolha o local e eu estarei lá no horário marcado. E as trevas disse, pronto, eu vou trazer a luz para o meu reduto, eu vou trazê-la para o meu reino, para o meu universo. Nada melhor do que uma caverna. E a luz disse, muito bem, diga onde fica essa caverna e eu estarei lá. E a luz de fato foi na caverna, no horário marcado.
Mas a luz, quando chega, ela não encontra as trevas. Ela não encontra. E por que a luz não encontrou as trevas? Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Onde a luz entra, as trevas saem. Não há possibilidade nenhuma de haver uma combinação, vamos assim dizer, uma harmonia entre luz e trevas. Não tem como viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. E ele começa dizendo então: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Ele vai falar alguma coisa acerca dessa mensagem que ele quer transmitir. O apóstolo quer transmitir uma mensagem aos seus irmãos. E ele vai falar acerca da origem, do conteúdo e do destino dessa mensagem. Ao se referir à origem, ele diz: essa mensagem eu não criei, essa mensagem eu não inventei, essa mensagem eu recebi da parte dele. Eu recebi da parte dele. Eu ouvi dos seus próprios lábios. Ele confiou a mim uma mensagem e eu estou trazendo esta mensagem a vocês. Então, a origem dessa mensagem que ele está expondo aqui, ela é divina. Ela veio da boca do próprio Jesus. Isso é interessante. E eu já disse isso para vocês. Pregadores que ocupam os púlpitos deve ter como preocupação a exposição do que está nas Escrituras. Nunca o compartilhar de um sentimento, nunca o compartilhar de uma suposta revelação, de um suposto sonho, de uma suposta impressão que ele teve. Eu ouvi dizer, eu tive um sonho ontem. Não, porque eu tive uma revelação. Nada disso tem a ver com aquilo que Deus quer dizer para a sua igreja. Não que os nossos sentimentos, que as nossas impressões, as nossas sensações, elas não tenham valor. Tem valor, mas elas precisam ser confirmadas pela palavra. E o que vem ao púlpito é a exposição da palavra, e não a demonstração de algum sentimento humano. E era isso que João estava dizendo. O que eu estou trazendo para vocês aqui não é alguma coisa que eu tenho pensado, não é uma conclusão que eu cheguei depois de pensar bastante, não, mas foi algo que veio da parte dele. Foi ele, o Senhor, quem falou, foi o Senhor Jesus. E o autor de Hebreus, de forma tão clara, vai dizer, o Senhor dizendo: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Cristo Jesus. Essa é a forma de Deus alimentar o seu povo. Essa é a forma de Deus nos alimentar, de Deus fortalecer a sua igreja. Não é com revelação de qualquer pessoa, mas com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Os apóstolos tiveram a oportunidade de ouvir o Senhor falando claramente, pessoalmente a eles. Mas depois desse período apostólico, nada mais. O que precisamos entender, que o Senhor deixou as Escrituras para conduzir as nossas vidas, e por isso a mensagem que tem valor para nós é aquela que vem dos lábios do Senhor, passado pelos apóstolos, e agora essas verdades estão chegando a nós. Irmão, se eu soubesse, se eu acreditasse que aquilo que eu deveria pregar viesse através de um sonho, eu passava o dia dormindo, esperando o Senhor falar comigo, não me afadigar, estudando, meditando, lendo, comprando livro, buscando ter um entendimento, ouvindo pessoas muito mais experientes e mais preparadas do que eu para ter uma compreensão do texto bíblico. Seria muito mais cômodo simplesmente eu ficar esperando que uma voz do céu dissesse: vai lá e diz isso. O nosso crescimento espiritual está na razão direta do lugar que as Escrituras ocupam nas nossas vidas. Então, a origem dessa mensagem é Jesus. O conteúdo dessa mensagem qual é? Qual é o conteúdo? Claramente ele disse, o conteúdo é um só, que Deus, Ele é luz.
É simples assim. O conteúdo é esse: Deus, Ele é luz, e nele não habita treva alguma. E o seu destino qual era? Aqueles seus irmãos que estavam vulneráveis, muito vulneráveis às influências que estavam chegando na igreja. A igreja estava sofrendo o impacto de influências negativas, heréticas, falsos ensinos, falsos mestres que estavam chegando na igreja, discretamente, sutilmente, tentando dissuadir o povo, ou tentando lançar outros fundamentos que não aqueles que os apóstolos já haviam lançado. Era um tempo difícil, como também os nossos dias têm sido muito difíceis. Essa seção que nós lemos, que vai até o versículo 10, ela se movimenta em 3 pilares que denunciam uma conduta completamente errada dos cristãos. 3 pilares, que é o primeiro, você vai encontrar no verso 6. Observe que está no verso 6. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja bem, ele é um homem temente a Deus, presta atenção, falando para pessoas tementes a Deus. Ele está dizendo algo muito sério agora aos seus irmãos na fé. Olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, fazemos o quê? Mentimos e não praticamos a verdade. E esse primeiro pilar que compromete exatamente a nossa saúde espiritual é mentir para os outros, é aparentar algo que nós não somos, é tentar iludir os outros de que nós somos comprometidos com Deus, que temos comunhão com Deus, porque fazemos parte de uma igreja, porque o nosso nome está no rol de membros de uma igreja, simplesmente por isso. Mas quando na verdade as nossas atitudes vão denunciar completamente aquilo que a nossa boca está professando. Cantamos, e quando cantamos, fazendo afirmações muito sérias, mas muitas vezes com as nossas atitudes no dia a dia, nós estamos desconstruindo, fazendo cair por terra tudo aquilo que a nossa boca está confessando. Então esse pilar aqui é um pilar da mentira para os outros, é tentar mostrar algo que nós não temos, é tentar iludir aqueles que estão ao nosso redor, quando na verdade nos falta muito ainda. Isso era um perigo naqueles dias. Um outro pilar está aqui no verso de número 8, quando ele diz assim: se dissermos, sempre essa condicional na frente, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Vejam que a mentira prevalece. No primeiro momento é a mentira para os outros, e agora a mentira era para quem? Viram no texto? É a mentira para si mesmo. Nós muitas vezes nos enganamos se dissermos que não temos pecado nenhum. Não, eu não sou pecador. Não, eu não tenho cometido. Não, eu não fiz isso. Não, eu não. Nós estamos enganando a nós mesmos se não admitirmos que nós somos miseráveis pecadores, que o nosso coração nos engana, que nós falhamos, que nós somos negligentes na obra do Senhor. Se nós não admitirmos isso, nós estamos tentando enganar a nós mesmos. E esse é um problema muito sério que os cristãos estavam sofrendo naqueles dias, e que muitos sofrem nos nossos dias também, não só iludindo quem está lá fora, mas praticando o auto-engano, mentindo para si mesmo. Ai, eu estou bem, fui para o culto domingo, olha, o pastor me viu, até apertei a mão dele.
marquei minha presença, está tudo bem comigo. Está enganando a si mesmo, porque não é simplesmente isso que o Senhor quer. Não é simplesmente isso, nós não estamos aqui simplesmente por conta de um cumprimento de uma obrigação religiosa. Nós estamos aqui porque fomos convocados para o culto público, porque amamos a Deus, porque não existe um outro local mais interessante, melhor, mais agradável para estarmos do que no culto público, louvando e engrandecendo o nome daquele que tem nos feito tanto bem. Então, vejam bem, a primeira mentira que vimos é a mentira para os outros. A segunda mentira é a mentira para si mesmo, para nós mesmos. E a terceira está no verso de número 10. Essa é terrível, mais terrível ainda. E diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, o que diz depois? Fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A quem nós fazemos de mentiroso? Quem é esse fazemo-lo? Quem é esse lo aí? É o Senhor. Se dissermos que não temos pecado, nós não estamos simplesmente enganando a nós mesmos, nós estamos enganando ao próprio Senhor, estamos tentando enganar ao próprio Senhor. Porque todos nós somos por natureza pecadores. Sim, pecadores remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Sim, mas pecadores ainda. Eu e você, nós somos pecadores. Falhamos tantas vezes, erramos tantas vezes, e na grande maioria erramos conscientemente, fazendo o errado, sabemos que está errado. E quando afirmamos que não somos isso, nós estamos tentando mentir para o próprio Deus. Estamos fazendo a Deus de mentiroso, porque Ele afirmou: todos nós nascemos em pecado, todos nós somos de fato pecadores. O pecado é algo muito grave, algo muito grave. E eu gostei do que disse o reverendo Hernandes. Ele disse que o pecado, ele anestesia o coração, ele insensibiliza a alma e ele cauteriza a consciência. 3 coisas que o pecado faz, apesar de sermos perdoados. Mas o pecado é algo muito sério, que está presente nas nossas vidas. Ele anestesia o nosso coração. O coração se torna insensível. Ele insensibiliza a nossa alma. Ela fica duramente afetada por ele. Já não percebemos mais a chegada da maldade nas nossas vidas. Reproduzimos com muita facilidade, sem nenhuma consciência, porque há uma cauterização da nossa própria consciência. O pecado é algo muito sério. Gostei também de um pensamento do reverendo Augustus Nicodemos, alguém que tem contribuído muito para uma conscientização maior do povo de Deus no presente século, através dos seus escritos. E ele diz assim: os atos de um cristão professo, prestem bem atenção, irmãos, os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que suas palavras e revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Os nossos atos falam mais altos do que as nossas palavras, porque eles revelam, os nossos atos revelam quem verdadeiramente governa, quem habita no nosso coração. As palavras, elas se perdem, elas estão muitas vezes ocupando a nossa mente, nós as reproduzimos facilmente, mas muitas vezes elas estão absolutamente desalinhadas com a nossa conduta. Toda boa teologia, uma teologia saudável, ortodoxa, bíblica, ela desemboca numa conduta correta, numa ética de vida correta. É impossível que alguém possa separar essas duas coisas.
Um crente bem doutrinado é um crente que se comporta da forma correta no mundo. Mesmo diante das mais duras provas, ele sabe como agir, porque ele foi instruído. A palavra de Deus que chegou à sua mente, desceu ao seu coração e reformatou o seu caráter, mudou a sua conduta. A mensagem que o apóstolo João está trazendo aqui é uma só: é que Deus, ele é luz. Deus, ele é luz. É uma afirmação. A pergunta que poderíamos fazer então: que luz é essa? Que luz é essa a que ele se refere? E a gente meditando nestas palavras, alinhando isso com todo o contexto das Escrituras, nós chegamos a algumas conclusões muito simples até, irmãos, até óbvias, que essa luz que é apresentada, essa luz que é Deus, é uma luz que ilumina os nossos olhos. É luz que ilumina os nossos olhos. Isto é uma luz que faz com que a gente perceba a realidade onde estamos inseridos. É uma luz que nos permite olhar para dentro de nós mesmos e perceber quem nós somos. Perceber quem nós somos. Há mensagens que são transmitidas hoje por pregadores coaches que dizem o quê? Você é vencedor. Você pode. Você tem uma força dentro de você. Não aceite isso. Você pode. Você é vencedor. Quando a Bíblia nos diz que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, e que se não fosse a graça bendita de Deus, nós estaríamos prostrados no chão, estaríamos completamente perdidos. Então essa luz que é Jesus, ela vem e abre os nossos olhos para que possamos perceber, assim como o profeta Isaías percebeu lá em Isaías 6, a sublimidade do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu percebi a glória do Senhor. Eu sei que o meu Senhor existe, mas ao mesmo tempo que ele percebe isto, essa realidade maravilhosa, ele olha para dentro de si mesmo e percebe o quão pecador ele era e diz: eu estou perdido, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa luz que chega à nossa mente, que abre os nossos olhos, que nos faz perceber quem nós somos. Não somos melhores do que ninguém. Se não agimos semelhantes àqueles que cometem delitos lá fora, é porque a graça de Deus agiu em nós e nos impede de fazer isso. Isso muda tudo na nossa vida, nos torna mais humildes, mais simples, mais compreensíveis, mais amorosos, até mesmo com aqueles que falham, irmãos nossos que muitas vezes tropeçam. Tira de nós qualquer soberba, porque os nossos olhos estão abertos para perceber quem nós somos, para perceber quem Deus é. Essa luz que veio ao mundo, como diz aqui o texto, esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essas mentiras todas que são apresentadas aqui, elas são desfeitas quando a luz de Cristo, ela ilumina as mentes e os olhos, os nossos olhos. Que luz é essa? É não somente uma luz que ilumina os nossos olhos, mas é também uma luz que aquece os nossos corações. É uma luz que não somente ilumina, tornando claras as coisas diante de nós, mas é uma luz que vai aquecer os nossos corações. Se nós observarmos o verso de número 7, ele diz assim: olha, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Do que ele está falando agora aí? Parece que ele mudou um pouquinho o foco.
Antes parece que o foco era a nossa relação com Deus, simplesmente. A luz que chegou ao mundo, chegou para revelar quem nós somos e quem Deus é. Então agora eu estou em comunhão com Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem meu Deus é, fui para o culto, cultuei ao Senhor, beleza, está tudo bom comigo. Mas como está a minha relação com os meus irmãos? Será que o meu coração está sendo aquecido com esse amor maravilhoso, com essa luz maravilhosa que nos faz olhar para o lado e perceber que do meu lado, do nosso lado, tem pessoas semelhantes a nós, que são amadas por Deus igualmente? E como podemos afirmar que amamos a Deus se odiamos os nossos irmãos, se não queremos nos relacionar bem com Ele a despeito das suas falhas, ou usando como desculpa os seus erros? O texto está dizendo que quando o coração, quando a mente é iluminada, o coração é iluminado, esse coração ele se aquece de tal maneira que nós nos emocionamos, que nós sentimos o desejo do abraço, dos cumprimentos, do aperto de mão. Por isso que essa relação entre nós tem que ser uma relação aquecida pela graça de Deus, nunca por indiferença. Pelo contrário, é notar quem está do nosso lado, é olhar para os nossos irmãos e amá-los verdadeiramente, como Deus nos ama. Alguém certa feita falando sobre essa frieza que acontece em algumas igrejas, especialmente quando elas vão crescendo numericamente e as pessoas já não se conhecem tanto. Ele diz que elas se transformam em igrejas rodoviárias, expressão usada. A rodoviária está sempre cheia de gente, não é verdade? As pessoas que não se conhecem e não estão nem aí uma para as outras, estão passando, transitando, uma entra, outra sai, mas ninguém se conhece. Ele disse: não, a igreja não é assim. Temos que ter cuidado para que não haja massificação. Precisamos crescer, mas um crescimento que nos permita manter relações pessoais, amar verdadeiramente uns aos outros, sentir alegria por ver os irmãos, nos cumprimentar de forma afetuosa e dizer: olha que bênção. Ontem houve esse exercício do abraço, não foi, irmã Nemesse? Na canção, cantamos uma música aqui e depois a mulherada aí, todo mundo teve que se abraçar. Se tinha alguma irmã brigada, teve que aguentar o abraço da outra. Eu te abençoo, minha irmã, eu te abençoo, minha irmã. Sabe, irmãos, nós muitas vezes permitimos que essa nuvem densa, gelada, ela ocupe o nosso espaço. E nós ficamos muito indiferentes às coisas que estão acontecendo. Então nós precisamos, cada dia mais, pedir ao Senhor que essa luz, que ilumina os nossos olhos para perceber quem nós somos, quem é Deus, que ela aqueça o nosso coração, para que mantenhamos relacionamentos vivos dentro da própria igreja, que a igreja cresça assim, que você sinta saudade do abraço dos seus irmãos, que você sinta saudade de ouvir a voz dos seus irmãos, que você sinta o desejo de poder estar no mesmo espaço que eles, adorando a Deus. Mas nós vamos ver então que essa luz, ela não somente é a luz que ilumina os olhos, que aquece os nossos corações, mas é uma luz que purifica as nossas almas. Ela purifica. E essa é uma das propriedades da luz. E não fica muito difícil de a gente entender como que a luz purifica. Se você, por exemplo, ler um pouco acerca da luz ultravioleta, a UV, leia acerca das propriedades dessa luz ultravioleta. Ela é eficaz na eliminação de micro-organismos que são patogênicos. Essa é uma luz que tem uma capacidade germicida muito grande. E muito mais do que a luz do sol, que pode nos proporcionar a vitamina D, é a luz que vem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica, que nos limpa
de todo o pecado. É o sangue de Jesus que, uma vez sendo derramado na cruz do Calvário, alcançou a todos aqueles a quem o Senhor realmente quis alcançar. De uma forma irresistível e definitiva, os nossos pecados foram perdoados, lavados, e a nossa alma foi purificada. Apesar de sermos pecadores, mas essa luz, ela vem a nós, promovendo esse efeito tão grande que é da purificação. Por isso, ele vai dizer aqui: se confessarmos os nossos pecados, olha aí, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não somente perdoar os pecados, isto é, eliminar a nossa dívida, pagar a nossa conta, mas também fazer o quê? Purificar de toda injustiça, trazer limpeza, fazer uma faxina na nossa alma. É isso que o Senhor faz. Ele elimina a nossa dívida. Éramos devedores, não tínhamos como pagar essa conta. Jesus morreu e disse: a conta está paga, muito bem paga, ele não deve mais. Mas não somente isso, ele agora está limpo, está lavado no sangue do Cordeiro. A sua alma foi completamente restaurada. Ele é agora alguém completamente transformado, mudado. A sua alma foi alcançada pela luz divina. É o que o João estava dizendo. Porque não dá, irmãos, em outras palavras, e concluindo aqui, para vivermos de qualquer maneira, irmãos. Como é que nós podemos então, queridos, afirmar uma verdade tão grandiosa dessa? Dizer que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma, e depois nós afirmarmos que nós estamos nele, que essa luz nos alcançou, que ela nos iluminou, que ela nos aqueceu, que ela nos purificou, e continuar vivendo mergulhados no pecado, tendo prazer na prática daquilo que desagrada e ofende a Deus, na violação dos seus mandamentos. Como podemos viver assim? Se somos pessoas alcançadas por essa luz, se essa luz iluminou a nossa mente, o nosso coração, agora nós não vamos viver dissolutamente, não. Nós vamos viver para a honra e para a glória do Senhor. E nós vamos ter a alegria de ver uma harmonia muito grande entre as verdades que nós professamos com os nossos lábios e a maneira com que nós nos conduzimos, nos comportamos no dia a dia das nossas vidas. O Senhor nos chama para termos uma vida correta. E uma das tentativas do inimigo não é usar a força policial para impedir que o povo de Deus se reúna, porque isso não dá certo. A igreja acaba se reunindo em qualquer lugar, se esconde, se reúne, mas é se infiltrar no meio dela para impedir que as pessoas vivam de forma santa, de que exaltem o nome do Senhor. Alguém já disse que pior do que o anticristianismo é o subcristianismo, E a preocupação do apóstolo João ao escrever isto era exatamente que aquela igreja, aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor, não se deixasse contaminar pelo pecado que estava presente no mundo, mas que muito pelo contrário, procurasse viver para a honra e para a glória do Deus eterno. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ser crentes cada vez mais conscientes, cada vez mais firmados no Senhor, que possamos professar a nossa fé com toda convicção, mas que possamos agir e viver de uma forma consistente, a fim de que a mensagem do Evangelho não seja zombado lá fora jamais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.